Vou só fazer uma pequena apresentação do professor Dr. Julio Carlos Arce Bueno. Completou os estudos musicais em Santander e posteriormente em Oviedo e Madrid. Em 1990 licenciou-se em Filosofia e Letras na Universidade de Cantabria e um ano depois especializou-se em Musicologia na Universidade de Oviedo. Em 2005 obteve o título de doutor em História e Ciências da Música pela UCM. Entre 1990 e 2000 foi professor da secundária. Foi assessor técnico docente do Departamento de Educação da Comunidade de Madrid entre 2000 e 2006. Desde 1996 é professor graduado em História e Ciências da Música e em 2007 foi nomeado professor do Departamento de Musicologia da UCM. Já participou em vários projetos de categorização e investigação da Sociedade General de Autores e Editoras de Espanha e no Instituto Complutense de Ciências Musicais. Em 1996, passou a marcha no Centro de Documentação Musical de Cantábria, criado pela Fundação Marcelino Botan, para a recuperação, conservação e investigação do património musical de Cantábria. Para vocês, professor Dr. Julio Carlos Arce Bueno. Uma salva de palmas. Muchas gracias al Instituto Politécnico de Braganza, a los organizadores de este encuentro por invitarme. Para mí es un placer estar moderando pues esta sesión de pósters. Creo que, bueno, pues que a veces, aunque estamos muy cerca, Portugal y España, a veces pues vivimos un poco de espaldas, ¿no? Y estos encuentros pues están muy bien porque al final nos entendemos, no hablamos de lenguas, pero a través de la podemos hablar el mismo idioma. Paso ya a presentar de los pósters. Túnel os revelo, Mariana Sá Moreira. Me ha pedido la organización que os diga que tenéis entre 3 y 5 minutos para presentarlo. Así que adelante. Vou então apresentar o nosso póster sobre música Tunai e o que a caracteriza. O que nos levou a querer investigar este tema foi o nosso interesse da música. Nós, enquanto elementos Tunai, nós fomos compelados a integrar e ingressar numa tuna pelo gosto da música. Então questionámos-nos o seguinte. O que é que... desculpem. Quais são os fatores musicais que definem e caracterizam o som Tunai? Porque quando nós estamos, às vezes, a ouvir uma música, mesmo que nem seja de tunas, nós dizemos: esta música parece mesmo uma música de tuna. Parece que uma tuna está a tocá-la até. Então nós queremos definir quais é que são esses fatores. Então, com este estudo, objetivamos definir os fatores musicais que caracterizam a música Tunai, perceber se os mesmos fatores musicais prevalecem de igual forma nas várias tipologias de Tunai, e é isso que nós vamos conseguir responder com este estudo. Para a elaboração metodológica deste estudo foi realizada uma análise musical de conteúdo comparativa, onde escolhemos 30 originais do cancioneiro de 15 tunas. Quer dizer, vou explicar melhor. Foi duas músicas de cada tuna. Nós escolhemos 5 tunas de cada tipologia Tunai, da mista, masculina e feminina, fazendo um total de 2 originais por tuna, analisado segundo os seguintes critérios: o tempo, beats per minute, a tonalidade, instrumentos utilizados e a temática. Para a nossa recolha de dados decidimos escolher então 5 tunas masculinas, 5 tunas femininas e 5 tunas mistas.
E em cada tuna escolhemos 2 músicas do cancioneiro geral e analisámos-las. Para as tunas masculinas, nós decidimos escolher a TUM, a Tuna Universitária do Minho. Também analisámos a TUMUC, a Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra, a Tunadão, de 98, a TUMA, Tuna Universitária de Madeira e a Estudantina de Lisboa. Para as tunas femininas, nós analisámos o repertório da Tuna Feminina de Biomédicas, analisámos a TFIPCA, a Tuna Feminina do IPCA, a Tuna Maria de Lisboa, as FANs, Tuna Feminina da Universidade de Coimbra e a Gatuna, a Tuna Feminina da Universidade do Minho. E para as tunas mistas, decidimos analisar a House Tuna, a Tuna Mista de Bragança, a Tuna Económicas de Lisboa, a Víria Tuna de Viseu, a TEC, Tuna de Enfermagem de Coimbra e a TAOD, Tuna Académica de Oliveira do Douro. Nós tivemos um especial cuidado por tentar escolher tunas de vários pontos do país, para que não houvesse uma escolha tendenciosa de só escolhermos tunas do norte ou tunas mais da área metropolitana de Lisboa. E com estes resultados podemos concluir que os instrumentos mais utilizados foram os cordofones acústicos e a percussão latina. Ao nível do tempo beats per minute, a média varia entre 140 e 160 beats per minute. As tonalidades mais utilizadas nas músicas tonai estão em Dó, Ré ou em Lá menor. E por fim, ao nível da temática, podemos determinar que os temas mais recorrentes são baladas de despedida, serenatas e vida estudantil boémia. Podemos também concluir que não existe diferenças significativas entre as 3 tipologias tonai, à exceção do seu registro vocal. Futuramente poderá ser realizado uma análise comparativa entre as músicas das tunas portuguesas com músicas de tunas espanholas, por exemplo. Fica aqui esta recomendação. E muito obrigado pela vossa atenção. Entonces ahora el segundo de los pósters. Sim, vai ser apresentado. Posso? Ok. Sim, doutor, vai ser apresentado. Vai ser apresentado pela Silvana Souza. Vou-lhe passar a palavra agora. Ok, obrigada pela partilha. Como referiu o professor, este resumo foi feito pelo Oscar e pelo professor Vítor Gonçalves, que infelizmente não podem estar presentes agora. Consiste numa avaliação e numa desmistificação daquilo que são os tunos honorários e daquilo que representam para as associações TUNAI. É um papel fundamental, visto que eles têm um contributo não só associativo, mas têm um contributo também interno e externo. Para melhor desmistificar e apresentar esta temática, os meus colegas decidiram fazer um estudo multicaso, ou seja, pegaram naquilo que são os tunos honorários e foram perceber qual é a sua importância em tunas distintas. Uma tuna de Coimbra e, para nós, na House Tuna em Bragança. E o que é que os meus colegas perceberam? Que na nossa tuna, os honorários são personalidades, por assim dizer, que são escolhidos porque contribuem para a nossa causa. Ou seja, que de visto de fora apadrinham-nos, colaboram com a nossa causa, identificam-se com o nosso lema, com a nossa mensagem, com os projetos que desenvolvemos e querem ajudar a Tuna a chegar mais longe e a dar o seu contributo, a sua experiência profissional para que a mesma se impulsione. Normalmente são pessoas mais velhas, que têm outro tipo de conhecimentos, outro tipo de bagagem, que faz com que ajudam a juntar as nossas pontas soltas e explicar melhor para o mundo aquilo que fazem este tipo de associações, que muitas vezes é invisível para o público comum, como podemos ter visto nas comunicações de ontem.
Na Universidade de Coimbra, na tuna que eles escolheram, o paradigma é um bocadinho diferente. Normalmente, os tunos honorários até são da própria tuna e são distinguidos com esse título por já lá estarem há muito mais tempo. Nem sempre têm uma participação tão ativa na tuna, mas são distinguidos assim por todo o contributo que deram ao longo do tempo que lá passaram. E as grandes diferenças que os meus colegas encontraram foram precisamente estas. Aqui tenta-se enquadrar os tunos como parte ativa da vida da associação, seja para dentro, seja para fora da mesma, e lá é apenas um reconhecimento pelo trabalho feito. E é isso que eles pretendem realçar nas suas conclusões, que os tunos honorários devem ser aquilo mesmo que o nome indica. Ter uma honra de poder participar e de poder ser ativo numa causa que pode ajudar a que as pessoas de fora percebam aquilo que se faz cá dentro. E muitas vezes é diferente e não estão tão adaptadas a isso. Não sei se alguém tem alguma questão sobre o tema. Muchísimas gracias por vuestra presentación. Y vamos a pasar al siguiente póster que, tal y como viene como figura en el programa, debería ser el póster de Juliana Pírez, Ricardo Benoit, María Beatriz Cuña y David José López, o contributo dos costumes portugueses para a preservación das tradicións túnez. Perdonad mi poco dominio de la lengua portuguesa. Bom dia a todos. As tunas universitárias são uma parte importante da cultura académica portuguesa. Estas tocam músicas tradicionais como fado, música popular e outras formas de música regional. Através da interpretação dessas músicas, ajudam a manter vivas essas tradições musicais e a promovê-las entre as novas gerações. As tradições académicas e culturais das universidades, como o traje e as cerimónias solenes, também são levadas para fora do ambiente académico pelas tunas, mostrando-as à sociedade em geral. Para esta investigação, achamos mais pertinente a realização de um estudo que dê a conhecer a valorização e continuidade dos costumes pelas tunas deste país. Este estudo tem como questão de investigação qual o contributo dos costumes portugueses para a reservação das tunas. A metodologia incide numa revisão sistemática de literatura em português, realizada através de algumas bases de dados bibliométricos. Com a pesquisa, pretendeu-se elaborar uma análise que aborda a forma como as tunas aproveitam os costumes para criar a sua própria identidade e tradições, assim como um contributo do mesmo na valorização do património português. As tunas são peças fundamentais não só pelas tradições académicas, mas também pela adaptação e valorização dos cancioneiros locais. A utilização dos trajes académicos inspirados nos trajes domingueiros de variadíssimas épocas, como por exemplo temos aqui uma foto do traje feminino do IPV e uma foto do traje académico do traje feminino domingueiro, e podemos ver semelhanças nos folhos e na cor preta. Alguns trajes são específicos de cada tuna ou universidade e têm as suas próprias cores e distintivos. Concluímos que as tunas são peças fundamentais não só pelas tradições académicas, mas também pela adaptação e valorização dos cancioneiros locais, com serenatas e músicas cantadas à capela, bem como na utilização de trajes académicos inspirados nos trajes domingueiros, de variadíssimas épocas. As tunas geralmente apresentam-se vestidas de trajes formais, que podem incluir capas, batinas e outras insígnias. Os trajes podem variar de acordo com as universidades, as faculdades
ou cursos em que os estudantes estão matriculados. E muitas vezes apresentam cores e emblemas específicos da tuna. Alguns traços são específicos de cada tuna e têm a sua própria cor e distintivos. Denote-se que estes traços são também representativos de guarda-roupa festivos, característicos das cidades em que pertencem as universidades. As tunas universitárias têm um papel importante na promoção e prevenção de património cultural português, ao manter vivas as tradições portuguesas e a promovê-las para o mundo. E assim terminamos o nosso posta. Gracias por vuestra presentación y por haberos ceñido también al límite de tiempo. Pasaremos al siguiente póster que se titula As aprendiz. Science a adquisición de competencias pelos estudantes. Será a cargo de Ricardo Saavedra, Joao Gonzalo, Pedro Barreira y José Teixeira. Então, o nosso trabalho baseia-se na aquisição de competências através da tuna, com a prática observacional educativa e com a concepção dos alunos e professores, tornou-se expectável percepcionar através desta pesquisa uma aprendizagem e avaliação de competências na escola moderna, a fim de descobrir fatores que proporcionem a aquisição de competências de forma autêntica. Concluímos com este estudo que a pandemia teve um impacto nos elementos das tunas no que toca aos aspectos sociais. Os problemas e as questões da investigação. Com este estudo, objetiva-se descobrir fatores que proporcionam autenticidades nas aquisições de competências, contribuir para a diminuição da discrepância existente entre as práticas idealizadas e as práticas vigentes. Com esta análise, pode-se deduzir que os fatores que proporcionam autenticidade na aquisição de competências são a independência que a tuna nos transmite, a existência de participação ativa nas atividades que a tuna organiza e em toda a sua tradição, e proporcionar atividades sociais, como festivais, certames ou... A maneira como uma tuna funcionava antes da pandemia é diferente da atualidade. A prática de ensaios e a criação de atividades engloba mais aspectos tecnológicos. Pretendemos que esta revolução digital ajude na inclusão dos membros inativos que gostariam de estar mais presentes, porém, devido à sua localização geográfica, o mesmo não lhe é permitido. Ou seja, concluindo, podemos concluir que o desenvolvimento da escola e do corpo docente não se baseia nem se enfatiza num processo de memorização já pré-estruturado, mas sim numa contínua aprendizagem e onde a informação é transformada, processada, mobilizada e adquirida por todos os alunos. É só, obrigado. Vamos a pasar a la siguiente presentación. La siguiente presentación que se titula A importancia da hierarquía dos tunos para a Raustuna TBM. La presentación correrá a cargo de Silvana Freitas Sousa, David Mateus, Sara Filipa Pereira y Tania Sacramento del Instituto Politécnico de Bragança de Portugal. Adelante. Sim? Ok.
Ok, obrigada. A importância da hierarquia dos turnos para a House Tuna é bastante importante. Ao fazermos este estudo, e na parte da pesquisa bibliográfica, encontramos que a origem dos tunos é de uma tribo africana chamada Berbere. Esta tribo tinha como dar aos tunos a responsabilidade de cuidar dos seus elementos mais novos. E é o que acontece aqui também um bocadinho aqui na Tuna. E porquê é o fundamento desta pesquisa? Para impulsionarmos esta hierarquia, que é a nossa hierarquia do meio, e a nossa hierarquia de início de comando praxístico, sendo que termina nos veteranos. Tivemos a oportunidade de fazer um inquérito por questionário aplicado aos nossos caloiros e criadas para perceber o que é que eles acham da hierarquia e daquilo que os nossos tunos fazem, nomeadamente na transmissão de valores, na transmissão de conhecimentos musicais e no conhecimento e na comparação desta hierarquia com outras hierarquias de outras tunas que têm uma semelhante. Podemos verificar que em 11 inquiridos, às 5 questões que nós tínhamos, não houve assim muita disparidade. A maioria está de acordo daquilo que é o contributo dos tunos para a nossa tuna, respectivamente aos pontos que eu já tinha falado anteriormente, ou seja, acompanhar os elementos desde que entrem até a passagem, a sua primeira passagem hierárquica, que é caloiro, e naquilo que esperamos que os tunos façam. Para nós, os tunos são a primeira fonte de conhecimento da tuna para as hierarquias mais baixas, desde ensinar as regras básicas de convivência e de trabalho da tuna, desde o ensino musical, desde os valores administrativos e dos valores de traje e de história da tuna, e nisso todos os caloiros são quase em uníssono que esta hierarquia provide assim estes conhecimentos. Relativamente à última questão, a maioria dos inquiridos, ou seja, dos nossos caloiros e criadas, não tem conhecimento suficiente para comparar a nossa hierarquia com as outras, mas daquilo que é principalmente a experiência nossa dos mais velhos não é muito dispar. Varia de função para função, consoante a tuna, mas a base lá está, é a mesma, é de preparar seja criadas, seja aspirante, consoante a tuna, até aos patamares mais altos. O que é que nós tiramos como conclusão? Que é importante valorizar esta hierarquia, até porque nem todas as tunas têm escalões mais altos, às vezes terminam aqui, nos tunos, aspirantes ou criadas, caloiros e tunos. Nós temos 4 e para nós é uma mais-valia ter os tunos e contar com alguém que, principalmente porque alguns dos veteranos já não estão cá, não estão tão presentes em Bragança, e é preciso alguém para impulsionar os miúdos, e e por isso decidimos valorizar este tema, como dar um obrigado aos tunos pelo trabalho que fazem aqui diariamente. Obrigada. Muchas gracias por la presentación. Sim, professor. Y vamos a ir a la siguiente presentación del póster titulado Proceso de Integração dos Estudantes numa Tuna Universitaria. Esta presentación correrá a cargo de Marta Ramos, Carolina Queiroz, Erika y Cristiana Carvalho, también del Instituto Politécnico de Bragança. ¿Vale? Olá a todos. O nosso póster tem como tema o processo de integração dos estudantes numa turma universitária, sendo que nos baseamos na
na nossa caminhada na tuna. Temos como objetivo abordar o processo de integração na tuna, o desenvolvimento de competências, bem como a importância de gestão de tempo para definir prioridades académicas e tonais. Usamos como instrumento de recolha de dados a entrevista, que foi aplicada a alguns órgãos da tuna. Nesta entrevista aplicou-se várias dimensões, desde a administrativa, que é constituída pelo preenchimento de um conjunto de documentos, a social, pois nesta são apresentadas as políticas da tuna, as tradições e valores, e ainda o contributo da promoção da TMB e, por fim, o pessoal, no qual são apresentados os problemas enfrentados no ingresso na Rostuna. Ao longo destas entrevistas, verificou-se que todo o processo de integração dos estudantes na tuna leva ao desenvolvimento de diversas competências, desde a área administrativa até às pastas que são criadas para colaborar com a direção. No entanto, temos outros condicionantes, que é a limitação no tempo para realizar outras atividades pessoais devido à realização de atuações ou outros assuntos tonais. Assim, gerir o tempo é uma prioridade para nós, pois são aspectos fundamentais para conciliar a vida tonai, académica e social, que por vezes pode ser um desafio para nós. Podemos assim concluir que é na tuna com espírito boémio que criamos as mesmas memórias e aventuras, desde as passagens a acontecimentos engraçados ou até mesmo estressantes. Não obstante, foi nestes espaços que desenvolvemos diversas soft skills que poderá ser uma mais-valia para o nosso futuro. Obrigada. Muchas gracias. No sé si el póster que antes no se presentó se presentará. Muy bien, pero bueno, vamos a ir con esta presentación que correrá a cargo de Daniel Castillo, Marcio Silvana Sousa, Marketing Tecnológico, o impacto na promoción das mixtas en Portugal. Encantado de verte, Romeo. Adelante. Gracias a ti, Julio. Un saludo desde Portugal, desde Braganza. Te enviamos, nosotros hemos hecho entonces este póster sobre el marketing, la tecnología y el impacto en las tunas mixtas en Portugal. Nos hemos enfocado en la... Bem, estou a fazer isto em espanhol e eu estou a fazer em português, não é? Já me sai natural isto. Então focamos na realidade portuguesa. Obviamente sabemos que as tunas vivem um pouco daquilo que é a promoção das suas atividades e principalmente a questão do marketing. Ontem tivemos aqui um painel a falar sobre isso. Nós usamos aqui, e deixem-me citar palavra por palavra Philip Kotler, que é considerado um dos pais do marketing e que nos diz que o marketing se pode definir como o processo social e de gestão através do qual os indivíduos ou grupos de indivíduos obtêm aquilo que necessitam e desejam através da criação e troca de produtos ou valor. Ontem falávamos aqui da questão dos produtos. No contexto de uma tuna pode ser um CD, pode ser um livro, pode ser algum material que a tuna está a tentar ou vender ou dar conhecimento. Temos também a questão dos serviços, que também se falou aqui da vertente social da tuna. Podem ser também os festivais, os posters também, ou seja, todo este tipo de serviços que as tunas obviamente querem dar a conhecer à sociedade, seja para fazer dinheiro, seja para acrescentar valor social, seja para o que for. E então temos depois aqui a metodologia.
A metodologia do nosso resumo incidiu numa revisão bibliográfica, visto que isto são temas mais técnicos e tivemos que fazer um levantamento de dados. Fomenta-se assim num estudo qualitativo, numa pesquisa dos últimos 5 anos, porque é importante ser recente nos dados que se recolhe, e foram baseadas nas bases bibliométricas que há pouco a doutora Clarice falou, Scopus, Beon, Recap, Cielo e entre outras. Em termos depois da apresentação e discussão dos dados, fizemos também um estudo daquilo que é a utilização da internet e de tudo que é as redes sociais no contexto português. De tudo que é, ou seja, as redes sociais que são mais utilizadas, não só as redes sociais, também o YouTube, e a utilização da internet num contexto global, e também focando alguns daqueles que são os públicos da Tuna, obviamente um segmento mais jovem, mas também outros segmentos. E em termos de tecnologia, focamos também a questão, ou seja, sabemos que as tunas são normalmente organizações sem fins lucrativos, digamos assim, onde obviamente o orçamento não estica, e então focamos também algumas tecnologias que são ou gratuitas ou tendencialmente gratuitas, e que as tunas podem usar, digamos, para fazer a promoção então dos seus produtos, dos seus serviços num contexto social. Demos alguns exemplos, como são softwares de email marketing, ou como podem ser também as próprias redes sociais, sejam softwares para gestão de projeto. Temos tudo isso também. Depois, em termos dos resultados, Como resultados, o que é que se pode tirar daqui? Que estes 3 fatores são os pilares para a sobrevivência de qualquer associação, mas qualquer organização. Porquê? Porque o marketing é aquilo que nos mostra para o mundo. A tecnologia é como nós gerimos o nosso trabalho. E a sociedade é as pessoas que nós somos no trato com os outros e no trato com os nossos. E isso tem que estar tudo alinhado para que o nosso trabalho possa ser demonstrado da melhor forma. E aqui no fundo o marketing é o que vai mostrar tudo aquilo que nós fazemos, e principalmente tudo aquilo que nós somos. De ressaltar que seja o marketing e seja a tecnologia que nós utilizamos, mostra muito do trabalho da Tuna, principalmente nas vertentes sociais que nós promovemos, seja espetáculos, seja as próprias jornadas, as publicações normais do dia-a-dia das redes sociais, entre outros. Nós podemos concluir que isto está tudo ligado. Nós somos uma rede que funcionamos para mostrar o nosso trabalho através destas ferramentas ao mundo, basicamente, como podemos ver nestes 3 dias de comunicações e debates, o que é possível fazer com aquilo que nós temos à disposição, e como seja tunas, seja associações e afins podem fazer para divulgar o seu trabalho e para ir à procura de mais projetos e mais... Falavam ontem a doutora Isabel, de mais coisas para os fomentar. Acho que é só. Não sei se há questões. Obrigado. Bueno, no sé si se ha cambiado que habíamos dejado o... Ok, mais uma vez os membros não puderam, não conseguiram estar presentes, e eu vou tentar falar um pouco sobre o que é aqui este resumo consiste. Este resumo foi feito por pandeiretas, por isso é que têm conhecimento de causa sobre aquilo que estavam a falar. E eles pretendiam mostrar que nas tunas universitárias continua-se a descobrir e a mostrar como espaços de cultura, música e lazer
que seja no centro académico, seja no local e seja social. Os membros que constituem este género de grupos contribuem para o desenvolvimento destas associações através das suas competências pessoais, musicais, mas também artísticas, coreográficas, sendo parte destes membros e o foco principal da pesquisa, que são, como já disse, as pandeiretas. Tem como objetivos este resumo compreender o papel da pandeireta como instrumento fundamental na concretização de um concerto de Tonai, designadamente nos momentos principais que os caracterizam, serenatas, passacalhos e atuações de palco. Como metodologia, usaram um estudo de caso, ou seja, na House Tuna, visto que os elementos focam-se no uso da pandeireta aqui. Para instrumento de recolha de dados, utilizaram, lá está, a observação participante, cujas notas e os dados são registados no diário do investigador, com uma entrevista semi-estruturada em formato de conversações informais com os membros do estudo de caso, que são os próprios elementos. Como discussão de dados, temos que existe um conjunto de funções únicas e absolutamente fundamentais à caracterização dos concertos de Tonai, especialmente em formato de certames, vulgo festivais de tunas. Para a categoria de música, verifica-se que a pandeireta tem as seguintes funções. Serve para marcar tempo, serve para o contributo técnico das vozes, serve para a cativação e motivação do público e serve para demonstrar habilidades físicas e motoras. Como podem ver pelas imagens, nota-se que a pandeireta é dos instrumentos mais cativantes por ser muito apelativo para o público, principalmente por as coreografias e muitas vezes acrobacias que fazem os seus executantes. Também servem também como parte de percussão e marcam ritmo, o que ajuda as pessoas a controlar a voz e o tempo. E aqui o meu colega vai apresentar os resultados e a conclusão. Bem, então como já foi falado, além destes 4 principais categorias das pandeiretas, eu gostaria aqui de acrescentar uma coisa aqui ao nosso póster, em que foi um estudo que eu fiz ontem por parte das tunas espanholas e em comparação com as tunas portuguesas, na parte que toca à pandeireta e à parte artística, por exemplo, também aos estandartes, porta-estandartes, foi reparado que, por acaso, eles não têm tanto estas 4 características como nós temos. Por exemplo, eles não usam assim tanto as pandeiretas no modo de coreografia, nem os estandartes. Também não têm algo muito desenvolvido para as coreografias, não é algo que uma pessoa possa dizer uau, é algo mais só para um desarrasto, digamos assim. E esta é a conclusão que eu criei ontem pelo estudo que fiz, que foi uma continuação a este póster, que infelizmente não pôde ser feito mais cedo, porque não tínhamos comunicação com tunas de outro país. E é basicamente isso. Obrigado. Muchísimas gracias a los ponentes por este póster tan interesante. Bueno, creo que hemos terminado con de todos los bueno, si hay alguien que quiera preguntar a través del chat o a través de la gente que lo está escuchando a través de internet. Yo veo bien, hay alguien que quiere hacer una pregunta por ahí, bueno, pues. Bom, é um comentário e depois um comentário enquanto membro do júri. O comentário nem é bem uma pergunta, mas que é para a apresentação
a última apresentação da Silvana, na última questão, disseste que os calores e a criadagem não tinham experiência suficiente para responder à questão. Mais ou menos isto que disseste. Bom, certo. Há uma regra que é muito importante vocês observarem, não se faz perguntas a pessoas sobre temas sobre as quais elas não estão na melhor posição para responder, porque senão acontece duas coisas, e são ambas más. A primeira é que nos dão respostas vagas, e a segunda é que nos podem dar respostas completamente erróneas e idiotas até, que depois dão origem a conclusões que também não fazem sentido nenhum. Sendo que, neste caso, não é a resposta que é idiota, é a pergunta que é idiota. Pronto. Fica ao reparo, desculpem falar assim, mas este também é um momento de aprendizagem. Depois, comentário geral às apresentações. Estiveram bem, mas já o ano passado eu fiz este reparo. Não me parece bem, vocês têm capacidade suficiente para fazerem uma apresentação sem estarem a olhar para o telemóvel. Aliás, houve até uma apresentação em que metade começou a olhar para o telemóvel e depois falou normalmente. Confiem em vocês. Já o ano passado eu disse isto. Não aprenderam. São mulheres do palco. E, portanto, isto é um palco também. E vocês têm mais de capacidade para falarem fluentemente e de forma livre, não é? Apenas com o suporte do PowerPoint. Pronto. O terceiro reparo, como membro do júri, é para aqueles elementos que apresentaram pósteres e que depois não estão aqui a apresentá-los. Da minha parte, eu me encarregarei de penalizar estes grupos, pedindo desculpa à pessoa que fez o malabarismo de apresentar o póster dos colegas, não é? Portanto, não tem nada a ver com eles, tem exatamente a ver com a situação que eu disse, não é? De não estarem aqui presentes, a menos que seja por um motivo de força maior, também isto não pode ser, ou não deve ser feito assim. Pronto. Ok, era só isso. Alguém tem mais questões? Vou passar a palavra ao professor Félix. Igual que mi compañero en el jurado, no es una pregunta, es un comentario relacionado con la presentación, que venía relacionado con el beneficio que obtienen las personas que integran una tuna por pertenecer a una tuna. Me ha parecido muy corta la muestra, eso implica un sesgo, y yo les sugiero que ahonden en este tema y les doy una idea que no tiene por qué ser la mejor. En 2018 yo investigué ese tema. Utilicé esas preguntas que uno puede hacer en Google, o también las puede hacer online en grupos de Facebook. Utilicé la fórmula de pregunta abierta. ¿Qué crees que la tuna te ha aportado? Y empecé poniendo 4 o 5, y quien pensaba en una diferente la podía añadir, y el colectivo de 2.200 tunos registrados, si les apetecía, contestaban. Ahí salieron cosas que a mí me parecieron más interesantes, y la presenté en una conferencia en la Universidad Interamericana de Puerto Rico sobre el binomio tuna-universidad. Entre ellas salió que la tuna es inclusiva, iguala a las personas, les enseña a respetar, les enseña a trabajar en equipo, les enseña a resolver problemas inesperados. Por eso la fase de Pardillo es tan importante. Las hace embajadoras orgullosas de su academia. Una serie de cosas que aquí no han aflorado. Seguramente que se hubieran arañado más y ampliado
el universo que pudo haber opinado, quizás que hubieran acabado aflorando, porque en el colectivo que estaban incluidos en esos 2.200 tunos estaban todos los que se registraron en Portugal, que lamentablemente no eran muchos, pero podían haber votado. También tengo que decir, por ser honesto, que la relación personas que votaron versus personas que leyeron la encuesta, pues qué pena, le interesó votar a menos del 20%. Eso dice muy poco del valor que cada uno le da a la tuna. Es muy bonito vestirse de tuno, en España o en Hispanoamérica ponerse su beca, pero si todo se limita a salir de turismo con la tuna, no estamos haciendo nada por ella, hay que hacer más. Por eso valoro mucho la alta participación de miembros de Raus Tuna Mixta de Braganza, lo he dicho bien, entre las personas que han presentado póster de mayor o menor calidad, de mayor o menor teoría investigadora adecuada, pero por algo se empieza. Peor es no haber hecho nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé si tengo para alguna pregunta más, entonces lo que las felicitaciones a la organización y a los ponentes. He disfrutado escuchando la lectura de los pósters y de haber participado.